Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 119 ou 118, dependendo da sua Bíblia, versículo 109. Minha vida está sempre em minha mão, não me esqueço de tua lei. Se pegarmos aqui na tradução da Bíblia, Ave Maria nos traz assim: em constante perigo está a minha vida, mas não me esqueço de vossa lei. Em uma tradução, minha vida está sempre em minha mão, e assim o é. E aqui também, em constante perigo está a minha vida, e assim também o é, e vamos meditar neste momento. No livro de Eclesiástico, logo no capítulo 2, no versículo 1, nos traz: entrou para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para prova. E assim o é. Por isso aqui nos traz muito forte, né? Minha vida está sempre em minha mão. Ou seja, eu posso fazer tudo que eu quero? Posso, mas convém? Por isso que a palavra nos traz. Podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Por isso que ao final do versículo aqui nos traz: não me esqueço de tua lei. Por isso, meu irmão e minha irmã, é importantíssimo meditarmos nos mandamentos que o Senhor, propriamente Deus, prescreveu para nós com o seu próprio dedo. Então, numa tradução nos traz: a nossa vida está sempre em perigo, porque assim não é também. Nós temos que constantemente nos auto-vigiar, porque se descuidarmos um só minuto, é a pequena brecha que o inimigo quer para fazer uma tremenda bagunça. Eu tenho que entender que agora eu estou servindo ao Senhor, eu estou caminhando com o Senhor. Então eu tenho que entender aqui quem eu era antes, quem eu estou sendo agora na presença do Senhor e quem eu quero ser até o último dia de minha vida. Por quê? O inimigo, né, propriamente a palavra nos traz, que o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio aqui, né, para atormentar todos nós, e assim o é. Então, para eu me manter firme nos caminhos do Senhor, eu tenho que me auto-vigiar e saber quem eu era antes. No meu caso, eu, Francisco Paulo, eu sou um ex-torcedor organizado, sou ex-usuário de drogas durante 25 anos, eu fumava, eu bebia, eu só andava irado, irritado, eu só andava com barra de ferro no carro, eu gostava de briga, de confusão. Esse era eu antes. Depois que o Senhor me converteu, é uma luta diária, é um auto-vigiar constantemente, porque eu não posso dar brecha para que o homem velho volte a querer ter domínio sobre o homem novo. Eu não posso. Por isso que a palavra nos traz, né? Que a casa, quando está limpa, nós temos que manter ela limpa. Porque se eu der aqui uma pequena brecha, o inimigo volta com mais 7. E o estado da pessoa volta a ser pior que o estado anterior. E assim o é. Eu conheço alguns irmãos e irmãs que vinham aqui trilhando o caminho do Senhor, pagando preço, mas pararam de vigiar, se auto-vigiar. Voltaram para o mundo e o estado realmente é assim, como nos traz a palavra, foi pior do que o primeiro. Voltaram para a bagunça, para a bebida, para as drogas, muitos morreram, e assim que o é, meu irmão e minha irmã. Então, hoje o Senhor nos convida aqui a uma alta vigilância. Não é sobre os outros, é sobre nós, primeiramente, a nossa comunhão com Deus. E para manter sempre aqui, nos mantermos sempre fiéis a Deus, precisamos aqui, não me esqueço de tua lei. Saber que temos aqui os mandamentos para seguir, né? Então, a vigilância é importantíssima. Eu tenho que entender, né, voltando a dizer, quem eu era antes. Então, a minha casa agora, eu a fiz não só uma casa, porque uma casa é de paredes, mas um lar. Um lar é um lar de oração, é a igreja doméstica, é aonde louvamos e adoramos o Senhor. Então, quem eu era antes? Eu bebia, eu trazia para dentro de casa drogas, eu trazia para dentro de casa o cigarro, a bebida, eu trazia para dentro de casa a prostituição. Então, aqui a minha vida está sempre em minha mão, mas na outra tradução, a minha vida está sempre em perigo, porque eu tenho que me vigiar para não deixar voltar essas coisas para dentro da minha casa. Então, isso parte, né,
por mim, em auto-vigiar, mas também das pessoas que estão dentro de casa. É ter aqui, falar com amabilidade às outras pessoas que, olha, nossa casa não funciona mais assim. O nosso lar hoje é um lar de oração, de adoração. Você tem a sua vida. Se você quer isso aqui para você, seja lá bebida, seja lá o que for, então é lá para fora. Aqui dentro da minha casa é uma casa, é um lar. É um lar de oração, de adoração, é um lar que comemos em volta da mesa, é um lar que antes de comermos rezamos, é antes de dormir rezamos, educamos os filhos aqui, né? Mesmo que eles não entendam ainda, nós ensinamos eles a rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria, a rezar a oração do Anjo da Guarda. E é isso aqui, meu irmão e minha irmã. Mas para isso eu não posso ceder. Você está entendendo? Eu não posso, mas só hoje. De só hoje em só hoje, muitos não voltaram. Muitos não voltaram. E propriamente talvez você conheça alguém assim, que estava vindo certinho. Mas o só hoje é aí que está. É a pior armadilha de Satanás. Nos recordamos neste momento de Adão e Eva. Precisou Eva ficar sozinha por um instante. Porque o Senhor nos traz o quê? Quando o homem se junta, né, antes de fazer, né, Eva, o que Deus falou? Não é bom para que o homem fique só. Então fez ali para os dois estar sempre juntos. Mas bastou um pequeno momento sozinha, né? E Eva foi seduzida aqui por Satanás. Então, meu irmão e minha irmã, dentro de nossa casa, nós temos aqui que não deixar as coisas velhas voltar. Muito cuidado com só hoje, só essa vez. Pois é isso que o inimigo espera. Um pequeno deslize para voltar a fazer grandes tormentos. Se você é um ex-usuário de drogas como eu, de bebidas e cigarro, então dentro da sua casa, né, se vier pessoas, elas já têm que saber que dentro da sua casa não entra determinadas coisas. Não entra mais aquilo que é lícito. Por quê? Porque elas estão vindo já daquilo que elas estão fazendo da vida delas. Mas você se decidiu por seguir a Jesus. Então, você é ex-viciado aqui no vício do cigarro. A pessoa fuma. Mas ela não pode entrar na minha casa? Pode. Mas vai fumar a cigarro aqui não, porque eu estou lutando contra esses vícios. Então, é isso que temos que entender. Por isso que o mundo, né, somos pessoas chatas para o mundo, pessoas que depois que começaram a seguir Jesus ficaram chatas, bitoladas. O mundo nos julga assim, mas para Deus nós o estamos honrando a cada dia. E é isso que temos que entender, meu irmão, minha irmã. Não nos importar com aquilo que o mundo está falando de nós, mas por aquilo que estamos nos tornando dia após dia para Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 1431. Catecismo da Igreja Católica, 1431. A penitência interior é a reorientação radical de toda a vida. Retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração. Ruptura com o pecado. Aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e tristezas salutares, denominada pelos padres aflição do espírito e arrependimento do coração. Ou seja, aquilo que eu estava falando para você, a penitência, no caso, né, interior, a reorientação interior, ou seja, o homem velho, a mulher velha, a gente não vai conseguir aniquilar ele de uma vez. Não vai conseguir, isso é impossível. Não tem como dividir a parte humana, né, a nossa parte humana do espiritual. É tudo junto. Por isso que temos que estar em constante vigília. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Mas nós trazemos essa mancha do pecado original, que ela foi apagada no batismo, e é contra ela que nós temos que lutar todos os dias. Então, aquilo que eu era antes de conhecer a Deus, aquilo que eu sou agora conhecendo a Deus, e aquilo que eu irei me tornar, só depende
de mim e de você, meu irmão e minha irmã. Por isso nos traz: minha vida está sempre em minha mão. Na outra tradução, a minha vida está sempre em perigo. Por quê? É verdadeiramente isso daqui. Vigilância, penitência interior. Ah, eu queria só isso só mais essa vez. Não. Esse desejo que é complicado. Ceder a um desejo uma única vez é possivelmente a última. Por quê? Porque talvez não conseguirá voltar. Então, muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Por isso está aqui. Não me esqueço da tua lei. Meditar na palavra, observar os mandamentos, né? Cuidado, não ceder, não deixar vícios antigos voltarem, coisas proibidas voltarem, que só você sabe o que é, quem você era quando você os fazia. E a você que está querendo mudança de vida, é aqui, meu irmão, exatamente isso, né? Mudar de vida é, primeiramente, aceitar a correção. Saber que aquilo que você vem fazendo é o que vem te matando e o que vem te afastando de Deus. Mesmo que aquilo que você vem fazendo te dê muito, mas muito prazer. Mas entenda, é passageiro. Só Deus é eterno. O caminho do Senhor não é o que muitos pregam aí, né? Ah, vem, que se agora é de Deus, se vai ter isso, vai ter aquilo. Não. Não, isso é um falso evangelho. Verdadeiramente seguir a Jesus é, primeiramente, aquilo que ele traz para nós, né? O Senhor obriga a gente a seguir ele? Não, mas ele nos fala: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Vigilância, a vida está na nossa mão. Tome a tua cruz e siga-me. O que o Senhor nos oferece? Uma cruz e seguir a ele. Sabemos muito bem qual é o caminho, a trajetória de nosso Senhor. É de morte e morte de cruz, mas é de salvação, é de vida eterna ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, na morada celeste que está preparada para mim e para todos vocês, para todos nós. Mas a gente só vai adquirir aqui, sabendo que eu tenho que assumir o controle da minha vida, de quem eu era, de quem eu sou e de quem eu quero ser. Sabendo da palavra, posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, meu irmão, minha irmã, reflita neste dia. Né? Não volte, mas não dê espaço só por hoje, cuidado, só essa vez, cuidado, né? Cuidado, porque muitas vezes cai e não consegue levantar, é muito sério, né? Então o inimigo está aí, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que ele vai fazer é tormentar dia após dia. Tem dias aqui que desde a hora que eu acordo, estou em oração, o inimigo já vem, e a voz de Satanás é totalmente sedutora, né? Então, para que a gente não caia, a gente tem que aqui, ó, não esquecer dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, porque propriamente a palavra nos traz: resiste ao inimigo que ele fugirá de vós. É rezar, né, no meio das tentações, rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, rezar uma ejaculatória, né? E não ter medo, se entregar, e não ter medo de fechar suas portas para as coisas do mundo. Pois eu fecho para o mundo, mas me abro para Deus. E é assim que tem que ser. Amém, meus irmãos e minha irmã? Reflitam neste dia, neste santo e abençoado dia que o Senhor está nos proporcionando. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.